Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Deisiane Bispo, sou formada pela Universidade Federal do Piauí, sou economista já há alguns anos e durante esse semestre eu vou acompanhar vocês durante o curso de administração. O primeiro tópico, a primeira aula que eu vou dar é a disciplina de tópicos especiais. Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre o item 1, 2 da apostila e dar uma pincelada sobre o item 3. É de primordial importância que vocês possam estar acompanhando a aula pela apostila, principalmente tê-la lido anteriormente. Mas se não, pode estar acompanhando na aula ou após. Mas por que, professora, que é tão importante eu ter lido? Porque, gente, a nossa avaliação vai ser feita em cima da apostila. E também, eu já estou colocando um slide para vocês em formato de PDF, porque ele contém também mais imagens, é um resumo de tudo que a gente está passando, adicionado com algumas coisas, né? Que são importantes, relevantes para a compreensão do assunto, tudo bem? Então, o nosso primeiro tópico vai ser as teorias da administração, tá? Quem tiver aí pode estar acompanhando na página 1. E nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Aí vocês param e me perguntam, professora, mas o que foi a Revolução Industrial? Gente, quando a gente vai revolucionar algo, é porque a gente está insatisfeito com o que está ocorrendo. E foi justamente isso que aconteceu. A Revolução Industrial, ela ocorreu na Europa, tá? Tendo seu início na Inglaterra, a partir do século XVIII, tudo bem? Foi uma grande transformação econômica e social daquele povo para aquele período, onde basicamente tudo era feito de forma artesanal, em casa mesmo. E aí, daquele período, daquela revolução, começou a se transformar, além de artesanal, passou a ser de oficinas. De oficinas, os produtos passaram a ser industrializados. Mas tudo bem, mas como ocorreu? Qual foi a necessidade? O porquê? Aqui uma parte a gente fala um pouco sobre o modelo artesanal. Ele deu lugar à oficina e a oficina ela passou para para produção mecanizada nas fábricas. Mas como era essa produção mecanizada? É a forma que nós conhecemos hoje? Não, gente, ainda não é. Era uma forma, de certa forma, ainda um pouco lenta. Ela estava encaminhando para termos a industrialização que temos hoje. Ainda era usado aqueles moinhos chamados de água, outros de vento. A gente vai falando um pouco. Aí ele está dizendo aqui, eles mudaram muito a forma, né, social e radical da sociedade. E as pessoas abandonaram imediatamente as áreas rurais. Como assim? Porque elas abandonaram? Naquela época, para podermos estar hoje, a população ela se encontra mais nas áreas urbanas do que nas rurais. Naquela época, como tudo era muito artesanal, as pessoas se localizavam mais nas áreas rurais do que na urbana. Tinha-se muita necessidade, ganhava pouco e era praticamente uma escravidão. E a gente tem que ter em mente que naquela época o trabalhador não era valorizado. Era como se ele fosse um escravo. Trabalhava muitas horas, pouco tempo de descanso, se havia descanso. As crianças trabalhavam, o preço das coisas eram muito altos e durante esse período foram poucas pessoas que tiveram uma ascensão financeira. Não era todo mundo, né? Era uma grande massa da sociedade que tinha um dinheiro para poder estar investindo, né? Tirar a sua oficina para virar indústria. Tudo bem? Só uma pincelada rápida. E aí, quando, por exemplo, elas tinham condições precárias, ambiente mal iluminados, abafados, sujos, muitas vezes não havia comida para esses trabalhadores, existia o trabalho infantil e
por aí se vê um cenário triste, né? De uma realidade que de certa forma nos leva a pensar, né, quanto o trabalhador era humilhado. Passando dessa fase, iniciou-se, trouxe a necessidade de ter uma disciplina, uma hierarquização. Isso que começou a surgir a administração. Para os empregadores da época, né, os chamados patrões e chefes, eles não viam o trabalhador como gente, como humano. Eles buscavam apenas o lucro. Assim como vocês passando na próxima página, a gente vai ver que a partir daí houveram a disponibilização de mão de obra. A mão de obra da época era muito barata, tá? Eu tô dando um exemplo. Digamos, as pessoas acabavam ganhando 18 horas, chegavam a 18 horas de trabalho, se não as 24, algumas pessoas dormiam nas fábricas. Isso custava, eles ganhavam, não chegava a R$2, digamos, colocando pra cá. Lógico que lá não era reais, tá bom? Não chegava a R$2 por dia, né? Senão a 90 centavos, 80 centavos. Famílias inteiras trabalhavam. E aí houve-se a necessidade de ter a mão de obra barata e pouco especializada, né? Porque tinha, quer dizer, corrigindo, como eles tinham a mão de obra barata e pouco especializada, surgiu a necessidade de controle dos empresários e gerenciar toda a produção com esta mão de obra. E aí houve-se a necessidade das teorias clássicas de dividir a administração em duas. A administração conhecida como administração científica e a burocrática. O que seria a administração científica? Ele achava, foi a partir de Taylor, né? O que chamávamos de Taylorismo, né? Para ele, acreditava que os trabalhadores possuíam disposição natural para indolência e julgava, portanto, ser de vital importância a presença de uma gerência, como eu falei anteriormente. Taylor tinha a concepção que os trabalhadores eram preguiçosos, assim como ocorreu os portugueses, né, de julgarem o índio como preguiçoso. Para eles eram preguiçosos e tinham uma adaptação natural para serem indolentes, desobedientes e por aí vai. Nós temos duas visões aqui, tanto a do Taylorismo como o de Henry Ford. Aqui ele está dizendo assim: com o avanço do desenvolvimento industrial americano do começo do século, proliferaram as filosofias de gerenciamento, com enfoque na produtividade do trabalhador e na produção das tarefas. Influenciados pelas ideias do engenheiro americano Frederick Taylor, que ele ficou conhecido como a administração científica. Então, a administração científica era essa ordem, era essa padronização do trabalho. A gente pode ver muito isso, ou seja, alguns chamam de mecanização do trabalho ou do humano. Nós podemos ver muito isso naquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, e onde ele está vendo que o trabalhador ele se tornou mecanizado. Por exemplo, eu tinha uma linha de produção, digamos, de sapato, não entendo muito, tá? Vou explicar da maneira que eu entendo. Então, uma pessoa era especializada apenas para colar, né? A sola com a outra parte do sapato. Então, cada um era especializado em uma parte. Não era mais aquela produção artesanal. Com isso, diminuía os custos, aumentava a produção em menos tempo e aumentava a venda. Até agora, a importância está completamente voltada para o produto e para o lucro. Em nenhum momento está importando-se com o trabalhador ou as suas necessidades.
De acordo com o Taylor, o bom operário não discute as ordens nem as instruções, faz o que lhe é imposto. Para ele, a gerência planeja e opera, apenas executa as ordens e tarefas que lhe são determinadas, tá? Tem alguns pontos considerados por ele. Para ele, existe a seleção do operário, a organização racional do trabalho, a administração como ciência, a padronização dos métodos de produção, que foi aquilo que eu disse para vocês, a remuneração adequada, porém adequada na visão do administrador, tá? Análise das tarefas e sua ordem e os estudos dos tempos e movimentos, que é aquela questão, enquanto menos tempo eu tomo, mais produção eu faço, tudo bem? Agora, o Henry Ford, ele veio aperfeiçoar o Taylorismo. Ele adicionou 2 itens no que eu acabei de falar. Para ele, através de 2 princípios adicionais. A integração das etapas do processo de trabalho, que é através do deslocamento por meio de esteira da parte de trabalho. Como eu falei nesse filme dos tempos modernos, tem lá a esteirinha descendo, né? Aí tem um Charlie Chaplin fazendo. É um filme muito interessante que eu vou até passar para vocês e eu vou cobrar na nossa atividade, né? Então, tem a esteira, ela vem descendo e cada um faz sua parte. É tão mecânico que tem uma hora que o produto não está mais e ele sai fazendo o mesmo movimento, que era tipo de ferramenta. Ele vai fazendo o mesmo movimento diariamente. Com isso, cria-se, vai criando trabalhadores altamente especializados só naquilo, mas alienados. Eles não têm a competência de estar movimentando outra área, de estar fazendo outro trabalho, é simplesmente voltado apenas a uma especialização, tá? Então, o Henry, ele também fala que as organizações que surgiram administradas sobre o conceito da gerência científica são as pirâmides de chefia. É o que a gente ocorre. Tem lá o presidente, o diretor-geral ou gerente, né? O diretor-geral, o gerente de setor, o supervisor, né? É o que eles sempre estão buscando na administração, a administração científica, voltada exclusivamente para a hierarquização. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a teoria clássica da administração. Ocorreu em 1916 pelo francês Henri Fayot. Fayot, ele define o que administrar para ele é planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. O que a gente conhece hoje conhecíamos como PO3C, né? Que para ele são as funções básicas de um administrador. Primeiro, prever e planejar. Prever e planejar é você ver o futuro, ver como estará o mercado daqui a 2 anos, fazer essa previsão do que realmente estará o ambiente. Organizar, construir o duplo organismo material e o social da empresa, ter essa organização para poder ter essa visão, para poder ter essa previsão. Comandar, né, que hoje é substituído por liderança. Então, o comando muitas vezes nos lembra muito essa questão da disciplina militar, né, que é ordem, disciplina e hierarquia. Coordenar é unir e harmonizar os atos e esforços coletivos de todos em prol de um benefício, de um objetivo em comum. Controlar é verificar as normas e regras estabelecidas. Essas ações, minha gente, antes conduzem a uma administração eficaz das atividades da organização. Posteriormente, o PO3C ficou conhecido como PODC, que era a coordenação, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Porque a coordenação e o comando foi substituído por dirigir, pela direção. Depois houve-se outra, né, modificação e passou a ser chamado de POEA,
que é planejar, organizar, executar e avaliar. E a partir daqui, a gente vê sim uma maior transformação da administração. Vamos falar um pouco sobre a teoria da burocracia. Minha gente, a teoria da burocracia está muito interligada a Max Weber, um filósofo, né, um grande filósofo de 1864 a 1920. Ele é o pai da sociologia moderna, né? Para ele não via a burocracia como ela realmente é hoje, como a gente conhece hoje. Já o nome burocracia já é até pesado, né? A burocracia, dá esse trabalho, dá isso. Gente, burocracia não era para ser algo complexo. Burocracia na sua, como posso dizer, no seu surgimento é para ser algo prático, fácil e simples, né? Mas realmente não é assim. O autor não se referia à burocracia como algo negativo, mas sim positivo. Ele estava interessado nos aspectos referentes à organização formal. Para ele, burocracias eficientes incluem a especialização pelas funções mais bem definidas, alocar pessoas que são especializados em suas áreas, né? Eu sou especializado em marketing, eu vou para o marketing, eu não vou para a diretoria. Então, cada pessoa deve estar no seu local adequado, com a sua especialização para uma melhor execução. Tem também, ele diz que tem que ter estruturas hierárquicas, treinamento, competência técnica, estabelecimento de critérios para admissão e promoção, né? Tem que ter critério, tem que promover, tem que beneficiar. A gente já vê aqui uma maior sensibilidade com o empregado, tudo bem? Para ele, essa questão, os seguintes aspectos como essenciais: a forma de organização da burocracia, que ele chamou de burocracia 1. É a ênfase na norma, são cargos bem delimitados, são cargos de acordo com sua função, como eu já falei. Especialização da tarefa e competência, também já falei. Regras e normas para garantir o objetivo final, porque tem que ter regras para poder ser seguida, porque eles julgavam o trabalhador como insolente, desobediente. Responsabilidades definidas e o registro da empresa, né? Bem documentada para o seu bom desempenho. Agora a gente passa das relações humanas a teorias modernas, né? Gente, começamos a partir daqui a perceber mais o homem, o trabalhador, com os aspectos psicológicos. Conseguimos, a partir de agora, entender que o trabalhador, ele faz parte dessa relação da empresa, que ele é importante para a empresa, né? Começa a ter uma redução da jornada de trabalho, começamos a ter as melhores condições físicas do trabalho, começamos a ter um intervalo de descanso e a possibilidade de maior interação social no trabalho, tá? Maslow, ele foi o primeiro psicólogo, né, da teoria motivacional a defender isso. Ele fala que a primeira teoria é o ser humano como organismo psicológico, né, que busca satisfazer suas necessidades. Ou seja, essas teorias motivacionais, como a gente acontece hoje, não são tão novas. Elas já são a partir da década de 50, de 1951, 52, né? E que elas precisam ser preenchidas hierarquicamente, necessidades fisiológicas, sociológicas e psicológicas. Depois dele nós vamos ter Victor Fromm, vamos ter todos os psicólogos, né? Frederick Helms, McClelland, Peter Drucker. Peter Drucker é interessante, porque ele já foi a partir de 60 e 70, né? E ele é autor de mais de 35 livros, a maior parte na área de administração. Ele criou muitas frases e conceitos, e de umas mais famosas dele, basicamente, que gerenciamento estratégico, descentralização do poder e a vantagem competitiva.
Aí a gente pensa assim, tá, mas a competição ela não é algo ruim? Não, se bem administrada, se for uma competição saudável dentro da empresa, né? Que aqui a gente já vai começar a entrar muito no item 2, que são administração de recursos humanos, né? Como a gente estava falando um pouco sobre a gente vai entrar já nesse tópico, mas é bom relembrar que o Robbins, ele defende que os funcionários em geral participem das decisões e necessitam de pouca supervisão direta e poucas regras formais. Vamos lá relembrar só um pouco. A gente iniciou falando que na Revolução Industrial, né, no Taylorismo, no Fordismo, eles acham que o trabalhador de certa forma assim chamado preguiçoso, desobediente, que precisa ter regra, pessoas ali falando, faça isso, faça aquilo. Quando a gente já entra agora nos tempos mais modernos, isso tudo é desconstruído. Passamos a ter uma visão que o empregado, né, o colaborador, que hoje até nós chamamos o colaborador, ele necessita sim de horário, necessita de regras, porém não tão rígidas, né, de certa forma não tão do militarismo, mas que ele precisa estar participando da empresa. Ele precisa ser reconhecido como uma parte fundamental, né, do desenvolvimento, da criação e da evolução da empresa. Então agora chega uma coisa que a gente chama de administração de recursos humanos, ou gestão humana, né? Gestão de recursos humanos, como algumas pessoas hoje falam. Mas o que é administração de recursos humanos? As pessoas podem tanto constituir o problema, como podem constituir a solução. Por quê? Porque são através das pessoas que o recursos humanos vai gerir, que o recursos humanos vai poder sobreviver dentro de uma empresa, porque tem pessoas dentro da empresa. Então ele sempre coloca, as pessoas podem ser a solução, como podem ser o problema. Mas por quê? Para que isso aconteça, para essa nova realidade aconteça, necessita de quê? Necessitam que as pessoas sejam selecionadas, integradas socialmente, treinadas, desenvolvidas, lideradas, motivadas constantemente, que é o que em plena pandemia a gente está percebendo que está ocorrendo, né? Essa questão da integração. Então, sobretudo, como podemos dizer, a matéria-prima mais nobre de uma pessoa está aqui. É simplesmente a cabeça com a qualidade. O recursos humanos, ele veio trazer que não podemos ver a pessoa como apenas uma parte da empresa, mas que ela é uma pessoa que tem sentimentos, que pensa, que tem as suas necessidades sociais, fisiológicas e psicológicas, né? Então, o que é importante? Hoje as empresas elas estão buscando unir, né, essas duas formas. A gestão de pessoas substitui o termo administração de recursos humanos, aí que indicam a visão das pessoas que trabalham na organização como meros recursos, assim como materiais financeiros. Então, o objetivo da RH deriva dos objetivos da organização inteira, né? Podemos falar hoje, por exemplo, a qualidade de vida, ela passou a ser essencial dentro de uma empresa. Vale lembrar sobre a empresa Google, né? Que muitos vão trabalhar, não sei se vocês já viram, eles vão trabalhar de bicicleta, a hora que eles acham realmente necessário. Mas o que é que o patrão quer hoje? Ele quer pessoas que trabalhem, sejam motivadas, sejam felizes, de acordo com as suas especificações, de acordo com as suas emoções. Pessoas felizes trabalham mais e produzem mais e, como é que eu posso dizer, de forma eficiente, de forma que traga qualidade para a empresa. Então, pessoas felizes é igual a empresa feliz, é igual a cliente feliz. Então, gente, foi apenas
abordagem rápida, tudo bem? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o tema na apostila e no slide que eu estou enviando, tudo bem? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no privado e muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais!